bacana. Estava em BH e tem 2 anos que eu estou aqui. Fiquei em BH 34. 34? 34 anos. Eu sou de Abaeté. Ah, é? Eu sou de Abaeté, morei uns 5 anos em BH, mas eu tenho irmãs que moram em BH há uns 40 anos também. Uhum. Ah, BH é muito bom. Agora você fica em Abaeté? Não, estou em Brasília. Ah, você está em Brasília. Eu sou de Abaeté, né? Mas aí tem 20 anos que eu moro em Brasília. É mesmo? 20 anos já em Brasília. Cláudio é o segundo homem do Assembleia Nacional. Trabalha aqui com o presidente Almada. Aí do Cicobi, né? Do Cicobi. Isso. Cicobi Nacional. Aqui na cidade, Cláudio, Iguaba Grande, abriu um Cicobi. Abriu uma agência aí, que legal, que bom. Muito bem. Está crescendo bem, né? As cooperativas, elas têm feito uma expansão relevante aí de agências, porque a cooperativa, né, Cláudia, a cooperativa ela é o que a gente chama de banco de proximidade. Então ela tem que estar perto, ela quer estar perto. E para poder materializar, gerar marco físico, né, da proximidade, a agência é um símbolo, né? A agência é um símbolo. É diferente, por exemplo, dos bancos digitais, das fintechs, que fazem uma presença muito relevante no mundo virtual, no mundo digital e tal. Mas a cooperativa, em que pese que a gente tem uma presença também consistente no mundo digital, mas a gente tem feito uma expansão de agências muito grande, né, exatamente para poder manter a proximidade. E o que fez com que o Cicobi, agora, esse ano, né, do ponto de vista de rede de agências, ultrapassasse o Banco do Brasil, se tornando a maior rede de serviços financeiros do país. Então, olha que interessante. Mas é aquela coisa, né, de que nós inclusive estamos preparando uma campanha para isso, que nós escolhemos estar próximos. Olha que marketing legal, hein? Nossa. Então, porque não é aquela coisa de ser a maior rede por ser a maior rede. Não é essa a questão, né? Na verdade, ser a maior rede é uma consequência da escolha por estar próximo. Eu usei muito Cicobi quando eu trabalhava na Fundep, na UFMG, então lá dentro tinha. Minas Gerais é um fenômeno, né? Porque o Cicobi em Minas Gerais... Ô, Márcio, tudo bem? Oi, Márcio. Oi, Cláudio. Como é que vai, Fernando? Tudo jóia. Então, aqui só um bate-papinho rápido aqui, mas já concluindo. Mas Minas Gerais, Cláudia, inclusive a gente está aqui nesse evento que eu estou, com todos os líderes de comunicação e marketing do Cicobi, do país. E aí a gente está discutindo o estágio de marca em cada um dos estados, né? Como é que a marca Cicobi é ou não reconhecida, percepção, etc. Essas questões aí típicas de comunicação e marketing. E Minas Gerais tem 1.252 agências do Cicobi. Nossa, gente, que show! Então assim, o mineiro conhece muito bem o que é o Cicobi, né? Conhece muito bem o que é o Cicobi. Está muito o cooperativismo, a alternativa de ter as suas finanças geridas numa cooperativa e não num banco convencional ou num banco digital, etc., está cada dia mais presente na cultura mineira. É algo absolutamente corriqueiro, que é o que a gente, e não só em Minas, como por exemplo outro estado, Santa Catarina, também tem um estágio muito parecido com esse. Espírito Santo também tem um estágio muito parecido com esse. Né, isso para falar só da marca Cicobi, né? Então, assim, a gente trabalha, né, nos últimos 30 anos aí para que o brasileiro, a exemplo do que já acontece em outros países, né, Europa, próprios Estados Unidos e tal, que ele entenda que nesse caso tem uma terceira via. Você não precisa, eu tenho que ser cliente dos bancões, ou eu tenho que ser cliente dos bancos digitais. Não, você pode ser dono de uma cooperativa, você pode ser cooperado de uma cooperativa de crédito. Roberto Campos, essa semana, deu uma entrevista aí no Valor falando que o cooperativismo de crédito cresceu nos últimos 12 meses acima do sistema financeiro nacional. E aí, né, Márcio, o Almada nem estava brincando ontem com a gente, ele só não falou
que a gente faz isso consistentemente nos últimos 25 anos. Cooperativismo de crédito cresce consistentemente acima do sistema financeiro nacional brasileiro nos últimos 25 anos, o que é um fenômeno ainda novo, né? Então, faz parte aí de um processo de consciência, né, do brasileiro. O brasileiro ainda entende que dinheiro eu boto no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, na Caixa, no Santander, ou senão eu vou pro roxinho. No bem. Né? Não, tem outra coisa, Eu conheço há mais de 20 anos que eu conheço, eu tinha conta lá, né, e eles faziam muita coisa, as coisas legais para funcionário, né, de dentro da universidade, então era bem legal, viu? Tem uma cooperativa lá, Sicobi, nesse caso, acho que surgiu dentro da UFMG, foi fundado dentro da UFMG, chama Sicobi Nossa Cop. Nossa Cop. E também tinha na Novos Horizontes, na faculdade. Também isso mesmo. Lá. Isso mesmo. Aquela cooperativa lá hoje, Cláudia, ela já tem um monte de agências por Minas Gerais inteiro, Montes Claros, acho que ela foi expandindo aonde tem campus, né, universitário, sim. Aí foi expandindo e tal, eu fiz uma palestra no evento de comemoração de 25 anos deles, lá no Buffet Catarina, lá na Raja. Sei. Há pouco tempo atrás. E aí estavam lá os professores fundadores da cooperativa. Que legal. Aí eles contando a história que os professores da UFMG, os professores e servidores da UFMG, há 30 anos atrás, quando iam receber o seu salário, eles começaram a anotar na fila, ainda fila, né, para receber o salário, pessoas estranhas, e aí eles foram explorar, na verdade, eram emissários de agiotas, de agiotas, que os professores e servidores da UFMG, na necessidade de gerir suas finanças, acabavam recorrendo a agiotas, e se tornavam ali reféns de agiotas, e aí a cooperativa surgiu nesse contexto. Normalmente as cooperativas surgem em contextos onde o grupo, né, uma classe, ela acaba estando ali em alguma situação inóspita do ponto de vista financeiro, e a cooperativa surge como uma maneira de tentar endereçar isso e tal. Então tem uma história super meritosa, super inspiradora, essa cooperativa lá da UFMG. O professor Alfredo, né? Ele continua, isso, né? Professor Alfredo, exatamente. Exatamente. Verdade. Aí a gente só... Mineiro, quem morou em Minas, a gente não pode encontrar, que a gente fez... Exatamente, pode pegar um cafezinho aí pra gente tomar aí. Cafezinho, pão de queijo? Um cafezinho, pão de queijo pra gente tomar. Vamos lá, gente. Mas esse crescimento todo não teria acontecido se essa relação de confiança com o cliente não tivesse sido permanentemente gerenciada. Né? Porque não tem jeito, é aquilo que você falou, você bota o dinheiro onde você tem confiança. Principalmente quando você fala de dinheiro, né? Exato. E ele falou produto mais caro do mercado é dinheiro, né? Ele falou uma coisa, Márcia, que eles estão usando, tipo um marketing, né, Cláudio? Vamos falar assim, né? Nós escolhemos ficar perto, né? A gente tem usado agora mais recentemente que somos mais que uma escolha financeira, né? E somos mais que uma escolha financeira. A gente tem tudo que um banco tem tudo que um banco tem. Mas quando você opta por usar os serviços de uma cooperativa em lugar de um serviço de um banco, na verdade você está fazendo mais que uma escolha financeira, porque você está apoiando e embarcando numa causa, né? Por exemplo, esta cooperativa que nós estávamos falando aqui, ela tem uma história, ela tem uma origem muito própria, e ela é de propriedade, hoje expandiu muito, mas ela é de propriedade preponderante dos professores ali, né, dos servidores, então ela é um bem deles. Eu sou apenas um empregado de uma instituição que ajuda a prestar serviço para aquela cooperativa. E igual a ela tem outras, só no Sicobi, outras 350 cooperativas. Então, essa é a questão do fenômeno, né? O fenômeno, o cooperativismo, ele não faz bilionários, né? Então, você tem lá o roxinho, se algum de vocês aqui tem uma continha no roxinho, você está ajudando a fazer 3 novos bilionários brasileiros, né? Você está concentrando recursos ali. Uma cooperativa não, uma cooperativa você está compartilhando, né? Você está compartilhando progresso, né? Você está compartilhando riqueza, né? Entre os donos ali. Então, esse é meio um discurso inspirador, mas é o que acontece na prática. Maravilha. Muito legal.
Gostei. Maravilha, gente, maravilha. Mas, Cláudio, prazer estar com você outra vez. Igualmente, Márcio. Queria me desculpar aqui, entrar um pouco tarde, que eu estou com uma crise de acesso à internet e não consegui me conectar do jeito que eu gostaria no computador, estou entrando por celular. Mas isso aqui é bom, né? Você tem sempre uma alternativa, isso permite a gente nunca parar. Portanto, Cláudio, pelo teu tempo, estar junto conosco aqui, para a gente poder desenhar algo que seja os interesses que você colocou, né? O cooperativismo é uma ação entre muitos, né? E todas as parcerias que se formam em torno de interesses comuns, e é isso que a gente tem feito em termos de conversar com os nossos potenciais parceiros, potencializando as atividades de cada um, né? Mas a gente recebeu aquele seu e-mail, Cláudio, em que você menciona, olha, depois daquela nossa conversa com Alisson, Almada, Fernando, a gente juntos, né? Você mencionou teria uma proposta concreta, alguma coisa que derivou daquela reunião. Queríamos te ouvir um pouco, o que vocês pensaram um pouquinho, o que a gente pensou também depois de você. Como o Almada mencionou, o Márcio, aquele dia ali para o Alisson, né, e para você e para o Fernando, a gente, até por uma das características de atuação de uma boa parte das cooperativas do Sicoob, né, isso tem mudado, tem expandido, né, mudado no sentido de expandir, não no sentido de ser alterado, mas a gente tem uma boa parte das cooperativas do Sicoob muito focadas no agronegócio. Né, as cooperativas de crédito, uma boa parte de nós, né, juntando aí, financiamos, né, de forma consistente o agronegócio. O Sicoob, nesse plano Safra agora, 2022, 2023, né, números divulgados aí, né, teve um crescimento muito grande em recursos equalizados, para poder fazer esses recursos chegarem ao produtor rural com taxas mais interessantes, equalizada é a equalização governamental. Em alguns lugares, como nós estávamos citando, Minas Gerais, o Sicoob financia mais de 20% do agronegócio de Minas. Né? Então tudo que tem a ver, tudo que orbita o agronegócio, de alguma maneira, nós temos interesse, né, nisso. O agro brasileiro, ele se desenvolveu de forma absolutamente observável, notável nas últimas décadas, né? A gente sabe que Alisson Paulinelli, Roberto Rodrigues, né, foram protagonistas importantes nessa trajetória de desenvolvimento do agro. A gente sabe que esse desenvolvimento, né, quando você cresce em qualquer matéria, né, você vira alvo a ser batido, você acaba fazendo controvérsia, e isso escalando, né, numa escala global, é óbvio que esse desenvolvimento, essa performance do agro brasileiro não passa incólume, né? Ele desperta emoções de uma série de coisas, controvérsias e tal, e tal, e tal. E aí nós recebemos aqui, algum tempo atrás, uma iniciativa aí que está contando aí também com o envolvimento do Roberto Rodrigues, lá a partir da FGV, né, do Observatório de Bioeconomia, né, cujo propósito, dentre outros, né, mas tem como um dos propósitos sofisticar o conhecimento científico, técnico, em torno de temas relacionados aí ao agro, à bioeconomia, né, a biomas de forma geral, e eventualmente demonstrando que a gente precisa tratar os iguais de forma os desiguais de forma desigual, né? Ou seja, métricas que são talhadas, acordadas em outras regiões, como Europa, Estados Unidos e tal, podem não fazer sentido ou precisam de adaptação para serem aplicadas em ambientes como o Brasil, realidades como o Brasil. E aí esse laboratório de bioeconomia se propõe a sofisticar o conhecimento científico, inclusive em escala global, para demonstrar,
né, que o agro brasileiro é um agro eficiente, é um agro que cresce em eficiência, mas é um agro que também tem se preocupado, em certa medida, ele tem se preocupado, claro que tudo pode melhorar, mas ele tem se preocupado com as questões de preservação ambiental e tanto mais e tal, né, e de forma a proteger a imagem do agro brasileiro em escala global, né, que Uhum. tantas vezes é questionado. Então nós recebemos essa proposta de apoiar essa iniciativa desse observatório, né, de bioeconomia da FGV, aí com a participação do Roberto Rodrigues, e nós Uhum. deliberamos favoravelmente, entendemos que faz sentido que a gente entre nessa iniciativa. Então, quando a gente recepciona aí aquele material, né, e vocês aqui, digamos que a gente já havia feito algum encaminhamento recente nesse sentido. Isso significa que não temos mais espaço para poder recepcionar aqui e discutir alguma coisa em torno do trabalho que vocês estão fazendo? Não, não é bem isso. Talvez a gente não consiga, nesse momento, recepcionar e abrigar algo com a abrangência, né, que vocês gostariam. Mas, por exemplo, naquele momento vocês citaram a publicação de um livro, se eu não erro, né, alguma coisa, não sei se é bem um livro, mas nós vamos classificar aqui tecnicamente como um livro, né, compilando ali um conjunto de conteúdos que de alguma maneira orbita essa temática, né, aqui. A gente acredita que talvez contribuir, né, para a edição daquele conteúdo ali seja viável. Claro que nós precisaríamos discutir com vocês aqui qual seria essa dimensão dessa contribuição, como é que seria isso e tal. O que a gente talvez acha um pouco mais complexo nesse momento é a gente abrigar aqui, trazer para a nossa esfera alguma atuação para além disso. Por quê? Por uma questão de recursos mesmo, da gente conseguir endereçar de forma mais consistente. Porque essa questão do observatório, por exemplo, ela vai nos demandar, não é uma contribuição financeira meramente. Nós precisamos, queremos e vamos recepcionar essas evoluções da ciência, né, desse conhecimento que está sendo feito no âmbito da FGV, e nós queremos irradiar isso, né, na nossa comunidade, no Brasil, ajudar a difundir isso e tal, isso vai nos demandar um pouco. Então, é nesse sentido, né? Então, objetivamente, o que nós pensamos seria conhecer de vocês, né, condições para a gente tentar contribuir na edição daquele livro, que foi o que a gente entendeu, né, e tentarmos aqui discutir internamente e viabilizar isso, essa contribuição do Cicobi nessa ação específica ali do projeto todo que vocês nos apresentaram. Sei. Maravilha, Cláudio. Sim, você ouviu corretamente do Fernando o trabalho que já vem sendo há alguns meses já, né, de articulação, muito na linha do que você falou da FGV, né, a articulação de muitas competências brasileiras, né, que procuram, a partir de textos que foram inseridos nesse livro, vários objetivos, né, mas lidar sobre aspectos políticos da importância do agronegócio para o nosso país, questões de natureza técnica, né, questões portadoras de futuro, né, porque às vezes a gente se prende muito ao passado e ao presente sem olhar desdobramentos futuros. Daí a importância de um observatório como o que o Roberto está fazendo lá na FGV há algum tempo, né, diga-se de passagem, é um batalhador, né, o grupo dele lá, que a gente conhece muito bem, e é verdade, a gente tem, estamos numa fase de edição ainda digital, ainda que já nos seus momentos finais desse livro. É muito interessante e depois o próprio Fernando pode detalhar um pouquinho mais o conteúdo, mas nós chegamos sim a pensar de que esse pode ser um material editado em papel, eventualmente distribuído juntamente com sua versão eletrônica, não somente dentro do Brasil, mas eventualmente
traduzido para o inglês, para o espanhol, eventualmente outras línguas, ele tem um impacto maior sobre exatamente esse ponto que você destaca, Cláudio, de que existe, sim, um movimento de interesses múltiplos contra, em grande medida, aquilo que o Brasil é capaz de fazer em termos de produção de alimentos, matérias-primas e bioenergia, e uma série de outras coisas que são a nossa vocação, né? Como país, né? A gente tem escrito, falado, discutido, debatido de que, a exemplo de países que definiram uma ou duas grandes missões ou tiveram a capacidade de diversificar um conjunto de missões estratégicas, nenhum país que a gente pode dizer isso com tranquilidade tem tanta vantagem comparativa quanto o Brasil quando o assunto é a produção de alimentos, matérias-primas e energia sustentável, né? Claro que a gente também não vai se agora colocar como né? Existem outros países, mas as condicionantes para que isso dê certo, do ponto de vista de localização geográfica, competência interna, tamanho de população, e uma série de outras condicionantes fazem com que o Brasil se diferencie, sabe, Cláudio, até na produção científica de qualquer país do mundo. Isso eu posso falar para você com muita segurança, porque no meu papel como Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, eu media isso. Media, publicava as medições e, se alguém contestasse, por favor, certo que eu estava errado, né? Durante 20 anos, eu acho que ninguém contestou isso, não. Nós somos um país que se diferencia pela sua capacidade de levar para frente uma agenda estratégica na produção de alimentos, na produção de energia limpa e na produção de matérias-primas relevantes para uma série de setores econômicos, né? E agora a diversidade passa a ser muito grande. Portanto, esse livro ele tende a, vamos dizer assim, dar até um início, vamos dizer, junto com outras iniciativas que seguramente existem, de mostrar essa capacidade do Brasil de enfrentar essa transição tecnológica, social, que nós estamos experimentando no mundo, sabe, Cláudio? Tive a satisfação e, por que não dizer a honra, de anteontem me dirigir à cadeia de valor, cadeia e várias cadeias produtivas na área de aquicultura e pesca. E chamava exatamente a atenção de que nós estamos vivendo um processo extremamente consistente de civilização, um processo civilizatório que tem algumas raízes num ambiente mais bem educado, mais bem esclarecido, etc., mas que se alastra pelo mundo numa velocidade muito grande. E aí vem o que você colocou. Começam, nesse processo civilizatório, a se juntar com outras agendas e começam a apontar para a Amazônia, começam a apontar para o Brasil, começam a apontar para aquilo que a gente tem capacidade de se diferenciar na oferta de produtos inovadores. Isso está acontecendo. Uma coisa se junta à outra. Esse processo civilizatório, se não for bem tratado pelo ambiente de negócio, isso pode resultar muito ruim para o país. Então, isso tem que ser tratado, primeiro, em altíssimo nível de tomada de decisão, porque é muito sério, implica em mexer em uma parte substantiva da nossa geração de riqueza, emprego, renda, e em todas as instâncias em que isso for possível ser tratado, sabe, Cláudio? É um assunto sério demais para não ser considerado nessa transição que o nosso país particularmente experimenta, não somente pelo lado científico, tecnológico, Cláudio,
mas também pelo fato de estar ocupando agora partes do nosso território que ainda não foram devidamente ocupadas, obviamente olhando para todos os aspectos da sustentabilidade, né? Seja ela ambiental, econômica ou social. Então, o fórum ele está exatamente procurando, nesse momento, parceiros que nos permitam, como instituto de reflexão e de mobilização de competências, levar essa agenda para frente. É uma agenda extremamente importante de olhar para o nosso território e dizer quais são as iniciativas muito bem embasadas na ciência e na tecnologia que permitam essa ocupação se dar de uma forma adequada, de forma a impactar, inclusive, a sociedade brasileira e a sociedade global, aquela que influencia a tomada de decisão, de que é esse o papel que o Brasil vai cumprir, não somente hoje, como ele já cumpre, mas daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50 anos, Cláudio. É olhar lá na frente e dizer o que é que a gente é obrigado a fazer hoje para chegar daqui a 30 anos no ponto em que a gente percebe a importância do país. E isso hoje, Cláudio, envolve desafios enormes, impossíveis de serem alcançados por uma instituição só. Na área de ciência e tecnologia, a Embrapa sozinha não é capaz de avançar essa agenda. Graças a Deus, existem muitas universidades, centros privados de pesquisa. A parte de financiamento, você mesmo acabou de dizer, né, de que esse é um conjunto de atividades, né, que fazem um pool de financiamento para que o próprio plano Safra, entre outras iniciativas, vá para frente. Hoje mesmo o BNDES, com todo o poder de fogo dele, botou o pé no freio no plano Safra, porque não está com disponibilidade para isso, né? Botou o pé no freio. Se ele tivesse sozinho nessa história, lá seria o plano Safra para o Beleléu. Né? Com todo o poder de fogo do BNDES, ele teve que botar o pé no freio. E no que diz respeito a mover essa agenda para novos ambientes, o Fórum tem feito um esforço descomunal, Cláudio, descomunal, de convencer os atores no território de que essa é uma agenda de natureza estratégica e que precisa de suporte da sociedade. Então, quando nós vimos ao Cicobi, e já não é uma ida ao Cicobi pela primeira vez, né? O Cicobi já nos apoiou, né? E quando nós estamos fortalecendo nossa relação com o SEBRAE e, eventualmente, a partir daí, outros atores, o que nós estamos dizendo é nós precisamos de apoio institucional para que essa agenda não fique no meio do caminho. Sabe? E essa agenda, muito Cicobi, muito SEBRAE, muito outros atores, ela tem uma proposta de, a partir de demonstrar as possibilidades de se fazer melhor, diferente e alinhado com o futuro, o papel de não deixar para trás o pequeno e o médio. Esse talvez seja o maior dos maiores desafios. Então, aliás, esqueci de mencionar também que nós não podemos deixar de buscar nessa caminhada apoio de grandes grupos educacionais, sabe? Exatamente em função da capilaridade que um Cicobi tem, que ouvindo aqui você já tinha contado 1.200 agências em Minas Gerais, né? Quase que botar uma agenda, uma agência em cada 3 municípios ou em cada 4 municípios de Minas, né? Algo parecido com isso, né? Então, a nossa vinda ao Cicobi é dizer que, na medida em que a gente possa demonstrar que é possível, principalmente a partir de cadeias muito horizontais,
fazer progressivamente um processo de demonstrar de que nós estamos, seja a partir de lideranças de empresas de maior porte, seja a partir de lideranças em associações que, inclusive, envolvem os pequenos, mostrar que nós estamos atuando em defesa do pequeno e do médio também. Né? Que nós estamos muito preocupados que esse salto não seja um salto como você mesmo destacou agora, né? Um salto do roxinho. Não seja o salto do roxinho. Né? Não nos interessa somente, olha que eu usei a palavra somente agora, tá, Cláudio? Não nos interessa somente mostrar que a JBS é um espetáculo, que a Marfrig é um espetáculo, que o grupo Image é um espetáculo, que o grupo Frigol é um espetáculo, que os grandes players do agronegócio, né, que ainda bem que existem, vão mais para frente, porque eles também sabem que nas cadeias mais horizontais, eles precisam do pequeno, eles precisam do médio. 90% do peixe que chega para na indústria de transformação vem de pequeno. 70% da produção, posso estar errando talvez um pouquinho, mas não muito na percentagem, do que chega nos frigoríficos, os principais frigoríficos operando na Amazônia, vem de pequenos fornecedores de boi. Né? Então, nós queríamos nos associar ao Sicob exatamente por conta da capilaridade que o Sicob tem e a capacidade de nos associando levar mensagens convergentes. Isso é o que nos aproxima muito também do SEBRAE, isso é o que nos aproximará muito também dos principais grupos educadores do país. Isso, para nós, tem um sentido estratégico muito grande. E é isso, sabe, Cláudio, que o ministro Alisson Paulinelli nos solicita a levar para frente em termos de agenda, sabe? Então, muito objetivamente, depois de dar uma volta enorme, Cláudio, nós ficamos absurdamente satisfeitos de ver que vocês identificaram uma maneira de se associar ao fórum, mas nós gostaríamos de mais apoio, sabe, Cláudio? Na medida que isso seja possível. Eu vou ser assim mais, talvez, objetivo, nós precisamos de mais apoio, principalmente de mais apoio de quem entende essa grande missão de não deixar ninguém para trás. Porque Congelou. Acho que ele travou, está no celular, né? Fica mais instável, né? Congelou. Esse caso de Morada Nova aqui, eu conheço uma pessoa de lá, que ele chama Alex. Ele... talvez esteja até nesse case aí, depois você vê aí. Uma olhadinha. Depois você dá uma olhada aí. Isso aí é um case muito bacana, e como o Sicob e outras instituições ali da região cooperaram, né, para poder estruturar melhor a cadeia da tilápia ali em Morada Nova. Né? Que legal. Vou copiar aqui para eu... Ver se o Márcio voltou aí ou se ele caiu. Eu chamei aqui no Zap, vamos aguardar um pouquinho? Tá. Mas, Fernando, enquanto o Márcio retorna, né, Cláudia, o que, assim, eu acho que tá claro, né, aí a mensagem do Márcio, acho que a gente pode ir estudando, acho que isso não é exaustivo. Agora, nesse momento, o que a gente precisava, né, até para que a gente dê objetividade aqui nesse passo 1, né, nesse passo inicial aqui. Nós precisávamos receber de vocês, né, as condições objetivas aí que vocês entendem, para que o Sicob possa avaliar aí um apoio a essa ação objetiva, essa ação específica, né, de edição do livro, da publicação, né, falando um pouquinho sobre o que é a publicação, qual é o objetivo da publicação, quais são as dimensões da publicação, ela vai estar apenas no plano virtual,
não, né, o apoio do Sicoob viabiliza ela também no plano físico, a edição física, idiomas. No dia que o Fernando e o Márcio estiveram aqui com o ministro Paulinelli conosco, né, cogitou-se ali eventualmente a inserção de algum conteúdo, parece que haveria algum tempo de inserção de algum conteúdo, um artigo, uma matéria, um conteúdo, né, editado aí a partir do Sicoob para poder compor, né, o conjunto de conteúdos aí que estão sendo compilados ali. Então, o que eu pediria para vocês objetivamente, Fernando, é me encaminhar, né, por e-mail, né, uma proposta objetiva voltada nesse momento agora, Cláudia, a essa ação, né, para a gente poder dar consecução, para a gente dar objetividade. Mas é óbvio que isso não fecha, isso não precisa encerrar aqui. Começa a semana, a gente manda para você. Né? A gente manda todo estruturado, porque isso está bem pensado, bem planejado. E é fundamental que tenha um artigo de vocês, porque faz parte, como se trata de um livro que resume as potencialidades de gestão, de tecnologia, de conhecimento. São 17 instituições, 66 autores, cada um falando de um tema fundamental para criar essa blindagem do poder do agro e da ciência brasileira de oferecerem responsabilidade ambiental, social, no projeto de alimentar o mundo. Bom, a visão da cooperativa era simplesmente um amálgama, uma coisa articuladora desse processo, até porque integra várias escalas, permite a verticalização e permite sair da visão, por exemplo, da commodity para a visão do alimento. É uma coisa muito mais holística. Então, uma coisa é a versão online, a outra coisa é a versão física, e aí dá tempo tranquilo de vocês. Até poderia ser na versão online também, vamos estudar isso, porque em uma semana vocês podem produzir um artigo. A gente manda no começo da semana para você, então. Manda sim, e aí, na linha do que o Márcio estava colocando, eu acho que a gente pode abrir aqui dois caminhos, né? Não, tranquilo, Márcio, a gente continuou aqui. A gente pode e deve, né, dar consecução nessa linha, nessa ação, né, voltada à publicação, e eu posso conectar, e vou conectar vocês a um par meu, a um executivo nosso aqui, que tem liderado a nossa agenda de cidadania e sustentabilidade. Né? Provavelmente é conhecido de vocês, é o Luiz Edson Feltrin, ele foi diretor de cidadania e sustentabilidade do Banco Central do Brasil, né? E hoje ele lidera aqui esses temas, né, inclusive a nossa agenda de sustentabilidade. Ontem mesmo nós estávamos fazendo um pré-lançamento de um plano de longo prazo, né, voltado daqui até 2030, né, para que a gente possa, de fato, orquestrar conjunto de ações do Sicoob voltadas aí a esse mundo ESG ou ESG, né, ou ISG, né, tão amplo, tem várias dimensões ali que nós estamos articulando ações, e eu acho que o Feltrin, com o time dele, ele vai ter mais propriedade, né, de avaliar pontos de conexão da agenda do fórum com esta nossa agenda e, eventualmente, identificar oportunidades de contribuição, né, para além dessa ação inicial que a gente está aqui discutindo. Então, Márcio, desculpa aqui, mas a gente, né, porque você caiu ali, a gente acabou continuando aqui para dar mais consecução aqui, até porque também estou com o tempo um pouquinho comprimido aqui dessa minha agenda. Domingo, Márcio, o que a gente acertou é que vamos mandar para ele uma proposta sobre o livro no começo da semana, sem deixar de tratar outras potencialidades, como que ele acabou de trazer, mas em outra agenda, lateralmente. Primeiro o livro. Tá. Não, excelente. E excelente também esse seu encaminhamento, Cláudio, porque, em grande medida, isso que a gente está fazendo no território está conectado com a agenda ESG, né? Sobre vários aspectos, e aquilo que eu falava de pequenos e médios tem tudo a ver com o social, tá? Pode resolver um problema, né, lá na ponta do produto, do ponto de vista ambiental, mas não resolveu o problema social que
ainda parece muito fraco em algumas discussões internacionais, mas vamos imaginar um cenário que não é o de hoje, tá, Cláudio? O pessoal na Amazônia conseguiu resolver todos os problemas ambientais da produção de carne, todos. Não existe mais nenhum. Isso é um sonho, né? Mas conseguiram resolver, por hipótese, absolutamente por hipótese. Mas a massa de fornecedores de matéria-prima para o frigorífico ficou para trás, empobrecida. Você não cumpriu uma agenda ESG. Você cumpriu parte de uma agenda ESG. Isso ainda parece muito pouco hoje. Talvez traduzindo para o teu negócio, Cláudio, é como se o crédito só fosse acessível a uma parcela muito pequena da população, dando resultados financeiros fantásticos para o setor financeiro, de uma maneira geral, mas a grande massa de brasileiros não teve, não tem ou não teria acesso às múltiplas ofertas do sistema financeiro, né, para tocar em suas vidas. Então, estou aqui à disposição para conversar com o Feltrin, né, porque eu tenho absoluta certeza que a gente vai encontrar pontos de aderência muito grandes naquilo que a gente quer fazer no território com a agenda Cicobi e ESG. Tenho absoluta convicção disso, sabe, Cláudio? E aí, eventualmente, a gente possa ter um patrocínio focado em outra questão que não seja somente agora, ainda que muito importante, a questão do livro também, tá? Tá bom, pessoal. Agora está começando um som subindo aqui, porque o evento está retomando aqui. Mas então vamos fazer isso. A gente fica combinado assim, Fernando, né, e demais. Vocês, no início da semana, vocês me encaminham essa proposta objetiva. E aí, a partir desse contato de vocês, eu vou já alinhar com o Feltrin para que vocês possam abrir uma interlocução e discutir isso. Eu concordo com você, Márcio. Eu tenho certeza que nós vamos achar pontos de conexão. Aí o Feltrin vai ter mais propriedade do que eu mesmo para poder avaliar o potencial de em quais desses pontos a gente pode ser mais efetivo aí nessa contribuição. Que maravilha, que maravilha. Tá bom? Obrigada, Cláudio, pela atenção. Obrigada, aí. Cláudio. Tá bom, gente. Obrigada, prazer falar com vocês. Conta comigo, eu fico aguardando o e-mail de vocês. Tá bom? Joia. Abraço, bom final de semana para todos. Tá, Cláudio? Toma um cafezinho aí. Pão de queijo é certo, hein? Tchau, tchau. Um abraço, então. Até logo.